Concluída a fase de conciliação e instrução, em não havendo acordo entre as partes, o processo de dissídio coletivo será levado a julgamento. Eu começo analisando o julgamento do dissídio coletivo de natureza econômica, que terá por finalidade precípua a análise e deferimento ou indeferimento da pauta de reivindicações que os trabalhadores apresentaram para a representação patronal e que não foi atendida de forma espontânea. O que caberá ao tribunal fazer? O tribunal poderá deferir aquela pauta na íntegra, poderá deferir aquela pauta de reivindicações parcialmente e poderá indeferir aquela pauta. Mas é preciso que se diga que o ato de deferir as reivindicações em processo de dissídio coletivo, ele difere do ato jurisdicional propriamente dito. O tribunal, quando julga um dissídio coletivo de trabalho, ele age de forma, digamos, diferenciada em relação a outros órgãos judicantes quando analisam qualquer conflito de interesses na esfera civil, na esfera penal, na esfera tributária e até mesmo na esfera trabalhista no âmbito do direito individual do trabalho. Vejam, tomemos como referência uma reclamação trabalhista através da qual o empregado pede a condenação da empresa ao pagamento do adicional de periculosidade. O pagamento do adicional de periculosidade está previsto pelo artigo 193 da CLT, desde que o empregado trabalhe em condições periculosas. Então, caberá ao juiz que vai julgar aquela ação trabalhista individual, à luz das provas produzidas nos autos, examinar se aquele empregado está submetido a condições de risco. Se ele estiver submetido a condições de risco, o juiz não terá outra alternativa que não seja condenar a empresa a pagar o adicional de periculosidade, porque há uma previsão do artigo 193 da CLT para que o juiz assim o faça. Agora vejam, vamos imaginar que conste da pauta de reivindicações de uma categoria como a Metroviária de São Paulo o pagamento de um adicional de risco de vida a ser garantido aos empregados que trabalham em bilheterias ou como agentes de estação, pelo risco que essas pessoas correm no enfrentamento com assaltantes, no enfrentamento com vândalos ou alguma pessoa que eventualmente possa atentar contra a sua integridade física e psicológica. Esse pedido já foi feito em sede de dissídio coletivo e o Tribunal Regional do Trabalho deferiu o adicional de risco de vida, no percentual de 10% sobre o salário base de cada empregado beneficiado. Agora vejam, não há nenhuma previsão na lei para que o adicional de risco de vida seja deferida a esta ou aquela categoria, diferentemente do que acontece no adicional de periculosidade. Então, quando o Tribunal do Trabalho decide por deferir a reivindicação do adicional de risco de vida, constante da pauta do trabalhador, ele, na verdade, está criando um direito. Ele está criando uma norma que vai ser aplicada à categoria que será beneficiada por ela. O ato de criar a norma é diferente do ato de aplicar a norma já existente a um caso concreto. Tá certo? Então, o que acontece? Quando o tribunal ele defere uma reivindicação constante da pauta, ao criar a norma, ele está exercendo o que nós chamamos de poder normativo da justiça do trabalho. É preciso que a decisão judicial que venha a criar uma norma, que venha a criar um direito e uma obrigação, ela seja fundamentada. Há que se ter uma justificativa para aquilo que efetivamente foi criado, sob pena de nulidade daquilo que vier a ser decidido a esse respeito. E no que diz respeito ainda ao alcance do poder normativo, é importante deixar claro
que existem basicamente três concepções distintas sobre essa matéria. Uma primeira que parte da premissa de que o poder normativo pode ser exercido de forma ampla, de forma geral, cabendo ao julgador deferir reivindicações acima do patamar legal, sem qualquer espécie de limite e a respeito de qualquer matéria. Mas há uma outra concepção, uma concepção que parte da premissa de que o poder normativo ele só pode ser exercido quando a lei expressamente o autorizar, ou quando a Constituição expressamente o autorizar. E quando é que isso acontece? Tomemos como referência um determinado dispositivo legal que diga que uma gratificação, por exemplo, deverá corresponder no mínimo a 20% sobre o salário base do empregado. Ora, se ela deve corresponder no mínimo a 20% sobre o salário base do empregado, isso significa dizer que ela pode ser ampliada. E ampliada, obviamente, por intermédio do exercício do poder normativo. Portanto, essa segunda corrente de opinião sustenta a tese de que apenas quando houver expressa autorização de lei seria admissível o poder normativo da Justiça do Trabalho para a criação de normas que se apliquem a uma determinada categoria profissional e uma categoria econômica. E há uma terceira corrente de opinião a esse respeito, que parte da premissa de que o poder normativo só pode ser exercido no vazio da lei. Ou seja, se houver uma disposição legal a respeito de determinada matéria, não seria cabível o exercício do poder normativo da Justiça do Trabalho. Exemplificando, se a lei tem a previsão de que o adicional de periculosidade deve corresponder a 30% sobre o valor do salário base do empregado, não caberia à Justiça do Trabalho elevar esse percentual para 40% ou 50%, de acordo com seus critérios de equidade. Por outro lado, se eventualmente existe um direito que não tem previsão legal, como, por exemplo, o adicional de risco de vida, conferido aos agentes de estação e aos agentes de bilheteria da companhia do metrô, por não existir previsão legal, seria admissível a concessão desse título por intermédio do poder normativo da Justiça do Trabalho. Então essas são essencialmente as três correntes de opinião que tratam sobre o alcance do poder normativo. E aquela que tem prevalecido no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista, no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, é a primeira, a que parte da premissa de que o poder normativo pode e deve ser exercido de forma ampla, sem qualquer espécie de limite e versando sobre qualquer matéria. Apesar do poder normativo poder ser exercido de forma ampla, é preciso que se diga que há algumas contenções para que esse exercício ele se materialize. E a primeira delas está prevista no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição da República, que determina expressamente que na existência de um dissídio coletivo de natureza econômica, caberá ao Poder Judiciário solucionar o conflito respeitadas as disposições legais e convencionais pactuadas anteriormente. O que significa dizer o seguinte: se existe em um determinado ano um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho de uma determinada categoria profissional, estabelecendo, por exemplo, que o adicional noturno deve corresponder a 50% sobre o valor da hora diurna, não caberia, no ano seguinte ao término da vigência desta norma, ao Tribunal do Trabalho competente que venha a julgar um dissídio coletivo, reduzir esse percentual do adicional noturno de 50% para 30%, porque ele teria que julgar o conflito respeitando as disposições convencionais pactuadas anteriormente. Então, trata-se de uma contenção que se estabelece ao exercício do poder normativo. Mas eu quero chamar a atenção para duas outras contenções ou duas outras restrições que devem ser aplicadas à Justiça do Trabalho nessa matéria. E todas elas advindas
da Lei Federal 10.192 de 2001, que dispõe exatamente sobre a questão de reajuste de salários. A segunda contenção para a qual eu quero chamar a atenção tem a ver exatamente com a impossibilidade de utilização de índices que medem a inflação para a concessão de reajuste de salário. Isso significa dizer que se ao longo de 12 meses o salário de uma determinada categoria profissional ele foi alcançado por uma inflação medida por um instituto tal qual o IBGE, tal qual a FIPE, tal qual o DIEESE, que estabelece, por exemplo, um percentual de 10%, não se pode aplicar automaticamente esse percentual para repor as perdas inflacionárias, porque as perdas, na verdade, decorrentes da inflação, não podem ser corrigidas através de índices oficiais que medem a inflação. Muito bem, mas se nós levarmos esse raciocínio às últimas consequências, nós iríamos condenar os trabalhadores e trabalhadoras a nunca conseguirem repor as perdas da inflação. E isso seria um verdadeiro absurdo. Então, como é que age a Justiça do Trabalho para garantir a reposição das perdas inflacionárias sem violar a restrição prevista na Lei 10.192 de 2001? A Justiça do Trabalho normalmente concede um percentual de reajuste muito próximo àquele que consta dos índices inflacionários, de modo a garantir a reposição das perdas da inflação e, ao mesmo tempo, respeitar a restrição prevista na Lei 10.192 de 2001. Então, exemplificando, se o percentual de reajuste medido ao longo de 12 meses, se o percentual da inflação medido ao longo de 12 meses equivaleu a 10%, os tribunais do trabalho concedem um reajuste da ordem de 9,8%, de modo a assegurar a reposição quase que integral daquilo que foi prejudicial aos trabalhadores e, por outro lado, não viola a disposição contida na Lei 10.192 de 2001, que impede a concessão do reajuste de salários a partir dos índices inflacionários medidos. Mas a terceira contenção para a qual eu quero chamar a atenção, ela tem a ver com o chamado aumento real a título de produtividade, que é aquele aumento que vai para além do índice inflacionário. Então, normalmente, quando as categorias profissionais entram em campanha salarial, elas pleiteiam a recomposição do salário, de modo a repor as perdas da inflação, e pedem um aumento real a título de produtividade. Quando é que acontece efetivamente aumento de produtividade na empresa? Eu não vou me alongar nesse conceito, até porque eu não sou economista, mas eu diria, de maneira sintética, que a produtividade de uma empresa aumenta em determinado ano quando ela consegue uma produção maior do que aquela verificada no exercício anterior, mantendo a mesma quantidade de empregados, com a mesma estrutura operacional existente até então. Então imaginem uma indústria automobilística que contém, por exemplo, 100 empregados dentro da sua unidade de produção em um determinado município. E que esses empregados no ano de 2022 tenham produzido 1.000 automóveis. Vamos imaginar que essa mesma empresa, no ano seguinte, com os mesmos 100 empregados, na mesma unidade de produção, com o mesmo maquinário, passe a produzir 1.100 automóveis. Houve, evidentemente, um aumento de produtividade. Aumento que deve ser recompensado com alguma espécie de ganho salarial a ser promovido para os empregados. E esse ganho salarial é exatamente o aumento real a título de produtividade. O que diz a Lei 10.192 de 2001? Que o aumento real a título de produtividade, ele tem que estar baseado em parâmetros objetivos. Ele não pode ser arbitrário. E por que essa disposição de lei ela foi criada? Porque durante muito tempo, os tribunais regionais do trabalho e, em alguma medida, o Tribunal Superior do Trabalho padronizavam um determinado índice a título de aumento real de produtividade e aplicavam indistintamente a todas as categorias profissionais e econômicas que suscitassem dissídios coletivos de natureza econômica.
Então, por exemplo, fixavam o percentual de 4% e aplicavam esse percentual para metalúrgicos, para químicos, para condutores de veículos e para todas as outras categorias que suscitassem dissídio, sem que houvesse uma comprovação efetiva de que aquelas categorias tiveram efetivamente um aumento de produtividade no ano em curso. Exatamente para acabar com esse critério discricionário de concessão de aumento de produtividade, é que a Lei 10.192/2001 estabelece que apenas a partir da análise de cada caso concreto e com base em parâmetros objetivos é que se pode conceder aumento real a título de produtividade, não sendo admissível a padronização de aumento que era concedida anteriormente pela Justiça do Trabalho. Então vejam, o poder normativo ele pode ser exercido de forma ampla sobre qualquer matéria, mas ele tem alguns limites, algumas restrições que devem ser observadas pelo órgão julgador respectivo. Dito isso, eu quero analisar um pouco a questão dos dissídios coletivos voltados para a administração pública. Não sem antes deixar claro que esse tema durante muito tempo foi controvertido em nossa doutrina e em nossa jurisprudência. E qual era a razão da controvérsia? É que havia uma corrente de opinião sustentando a tese de que a Constituição Federal, em seu artigo 39, ao estabelecer os direitos garantidos aos servidores públicos, não havia mencionado a possibilidade de negociação coletiva de trabalho. Então, como não teria sido assegurado de maneira expressa o direito à negociação coletiva de trabalho, também não seria admissível a instauração de dissídio coletivo de natureza econômica. Em contrapartida, uma outra corrente de opinião passou a estabelecer a seguinte tese: ora, é fato que o artigo 39 da Constituição da República não mencionou expressamente o direito dos servidores públicos à negociação coletiva, nem tampouco ao dissídio coletivo de natureza econômica. Mas também é fato que esse dispositivo constitucional assegurou aos servidores públicos o direito à criação de sindicatos. Ora, os sindicatos existem precisamente e precipuamente para fazer a negociação coletiva, para celebrar acordos e convenções coletivas, e na impossibilidade de fazê-lo, para instaurar dissídio coletivo de natureza econômica. Essas duas teses, elas na verdade controverteram durante muito tempo, coexistiram durante muito tempo, até que essa matéria ela foi pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E pacificada de que forma? Primeiro, o Supremo passou a admitir que seria correto e possível a instauração de dissídio coletivo de greve envolvendo os servidores da administração pública. Segundo, que seria admissível a propositura de dissídios coletivos de natureza jurídica. Terceiro, que seria admissível a instauração de dissídios coletivos de natureza econômica voltados à obtenção de garantias que estivessem relacionadas às condições de trabalho dos servidores, mas vedando a concessão pela via do dissídio coletivo de reajuste de salário ou de qualquer vantagem de natureza econômica. E por que essa vedação? Por que essa proibição? Porque o artigo 169 da nossa Constituição da República é claro ao dizer que o reajuste de salários e a concessão de vantagens econômicas aos servidores da administração pública em todos os níveis terá que se dar por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E se ela tem que se dar por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não é admissível, portanto, que o Poder Judiciário, no uso do seu poder normativo, defira concessão de salários, de reajuste de salários, aumento real a título de produtividade ou qualquer espécie de vantagem de natureza econômica. Bem, se é assim, há que se perguntar o que é que pode ser concedido aos servidores por intermédio do poder normativo. Pode-se conceder, por exemplo, a obrigatoriedade de um determinado ente da administração pública garantir equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva que preservem a saúde do trabalhador, ou algo que se relacione às condições de trabalho sem envolver necessariamente títulos salariais. Além disso, o Supremo Tribunal Federal
terminou estabelecendo e fixando a competência dos tribunais de justiça dos estados para processar e julgar dissídios coletivos que envolvessem servidores seletistas. É bom que se frise bem isso, o que significa dizer que os servidores estatutários, eles não são, na verdade, portadores do direito de requerer a instauração de dissídio coletivo de natureza econômica. Portanto, os servidores seletistas das administrações municipais e as administrações estaduais terão os seus dissídios econômicos julgados pelo Tribunal de Justiça respectivo, assim como os demais dissídios, o dissídio de greve e o dissídio coletivo de natureza jurídica. E em se tratando dos servidores públicos federais, essa competência ela seria conferida e é conferida ao Superior Tribunal de Justiça. Portanto, essa é, digamos, uma síntese daquilo que nós podemos dizer sobre o dissídio coletivo no âmbito da administração pública. Eu quero falar agora sobre o julgamento dos dissídios coletivos de greve, afirmando de princípio que esta modalidade de dissídio tem o objetivo principal de obter a declaração de abusividade ou não abusividade do movimento paredista. E quando é que a greve é julgada abusiva? Ela será abusiva sempre que realizada em desconformidade com os ditames da Lei 7.783 de 1989, que regulamenta o exercício do direito de greve em nosso país. Via de regra, quais são as exigências mais importantes a serem observadas para que uma greve seja considerada não abusiva? Repito o que já disse anteriormente. Primeiro, ela terá que ser aprovada em Assembleia Geral dos Trabalhadores. Em segundo lugar, haverá que se notificar às empresas ou ao sindicato patronal, conforme o caso, da realização da greve com 48 horas de antecedência, em se tratando de atividades essenciais, e 72 horas de antecedência em se tratando de atividades não essenciais, comunicado que deve ser extensivo, nesse último caso, a toda a população envolvida. Terceiro, é preciso que a greve seja pacífica, sem a depredação do patrimônio da empresa ou qualquer espécie de agressão física ou psíquica a quem quer que esteja envolvido com o movimento paredista. Observados esses e outros requisitos, a greve será declarada não abusiva. Caso contrário, a greve será caracterizada e declarada abusiva, trazendo algumas consequências importantes sobre as quais eu vou falar. A primeira delas, a declaração de abusividade do movimento paredista tem como consequência o desconto dos dias da paralisação e o descanso semanal respectivo. Em segundo lugar, suprime o direito à estabilidade no emprego, que varia de 60 a 90 dias, conforme o tribunal que julgue a greve, que normalmente é concedida aos trabalhadores quando saem de um movimento paredista declarado não abusivo. Se ele for declarado abusivo, essa estabilidade deixa de ser conferida. Entretanto, apesar, digamos, dessas penalidades, é preciso dizer que o julgamento da greve, ainda que abusiva, não afasta a possibilidade de deferimento das reivindicações de natureza econômica, o que significa dizer que, ao julgar a greve, ainda que a considere abusiva, o tribunal pode deferir reajuste de salários, aumento real a título de produtividade, concessão de vale alimentação, vale transporte e outras cláusulas que entenda pertinentes. Além disso, é preciso dizer que a greve considerada abusiva não autoriza o empregador a demitir qualquer empregado por justa causa, pelo simples fato da abusividade ter sido reconhecida. O empregado só poderá ser demitido por justa causa em decorrência de uma greve se ficar comprovada a sua responsabilidade individual por algum ato lesivo ao patrimônio da empresa, à integridade física de terceiros ou ao direito de outrem que eventualmente aquele empregado tenha obstado. Fora dessas circunstâncias, a pura e simples caracterização da abusividade não autoriza o empregador a demissão por justa causa. Além disso,
é preciso dizer que a greve ela provoca outras consequências do ponto de vista patrimonial, civil e criminal. E aqui eu vou tomar como referência, mais uma vez, o meu exemplo profissional da minha experiência como advogado do Sindicato dos Metroviários do Estado de São Paulo, que em 2003 participei como advogado deste sindicato em um dissídio coletivo de greve, no qual foi considerada a abusividade da parede. E a primeira consequência decorrente da abusividade foi a aplicação de uma multa de R$ 200 por dia de paralisação pelo fato do sindicato não ter cumprido uma ordem judicial que determinava que 100% da operação do metrô funcionasse durante a greve, nos horários de pico, e 80% nos demais horários, a título de se garantir as chamadas necessidades inadiáveis da população. Então essa condenação totalizou algo em torno de R$ 400 mil. Mas além dela, o Ministério Público do Estado de São Paulo, à época, que se intitulava como parte legítima para ingressar com ação civil pública, propôs essa medida judicial, requerendo a condenação do sindicato a uma indenização de R$ 15 milhões em favor da população por não ter sido cumprida a ordem judicial que determinava o funcionamento do metrô em 100% nos horários de pico e 80% nos demais horários. Ainda bem que nós conseguimos absolver o sindicato dessa condenação, como também conseguimos, em grau de recurso, reverter a condenação de R$ 400 mil fixada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Mas, se essas condenações prosperam, o sindicato teria que se dissolver ou se desvencilhar, melhor dizendo, de todo o seu patrimônio com o objetivo de satisfazer essas condenações, o que seria, inclusive, letal para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. Não bastasse essas repercussões do ponto de vista patrimonial. É preciso dizer que naquela greve, o presidente da entidade ele foi processado criminalmente por crime de desobediência à ordem judicial, pelo fato da entidade não ter garantido o funcionamento do metrô em 100% nos horários de pico e 80% nos demais horários. Então vejam que nós também conseguimos a absolvição do presidente do sindicato naquela circunstância. Mas essa não é a regra geral. Existem várias entidades que têm que, na verdade, arcar com recursos do seu patrimônio para poder satisfazer condenações dessa natureza, e alguns dirigentes sindicais que terminam experimentando condenações por crime de desobediência, o que, no meu entendimento, se configura como um verdadeiro absurdo e um desrespeito ao exercício do direito de greve. E por que eu considero isso? Porque formou-se uma equação muito complicada no Poder Judiciário Trabalhista do nosso país. Sempre que há uma greve em atividades essenciais, a Justiça do Trabalho defere medidas liminares, determinando o funcionamento parcial da empresa a ser paralisada ou da categoria econômica a ser paralisada, sob o argumento de que é preciso preservar as necessidades inadiáveis da comunidade. Esses percentuais de funcionamento normalmente inviabilizam o exercício do direito de greve. Se o sindicato não cumpre efetivamente essa ordem, ele pode ser penalizado com sanções econômicas que comprometem integralmente o seu patrimônio, e os seus dirigentes podem ser presos por crime de desobediência. Em última análise, criou-se uma equação em que se inviabiliza o exercício do direito de greve em atividades essenciais, apesar de ele estar previsto constitucionalmente. E no nosso entendimento, esse entendimento da jurisprudência trabalhista em nosso país precisa ser modificado, porque o direito de greve é uma garantia de qualquer Estado democrático de direito. Não existe país democrático no mundo em que o direito de greve não seja assegurado. Por esse motivo, é preciso lutar para reformar essa jurisprudência, de modo a assegurar o pleno e integral exercício do direito paredista em nosso país. Quanto ao dissídio coletivo de natureza jurídica, o julgamento me parece muito claro. Ele se volta exclusivamente para a fixação da interpretação correta que deve ser dada a uma cláusula normativa ou a um dispositivo de lei sobre o qual as partes controvertem. Já discorri largamente sobre isso e não vou mais falar
a respeito desse tema.